Irmãos, hoje nós celebramos o Dia da Bíblia. A ideia de ter um dia especial para a Bíblia ocorreu, em primeiro lugar, para o líder espiritual do rei Eduardo VI, na Grã-Bretanha, em 1549. E então, por muitos anos, cristãos, especialmente cristãos, chamamos-los de evangélicos, dedicaram este dia. Mas, finalmente, esta prática chegou no Brasil no ano de 1850, por meio de missionários europeus e norte-americanos, que, vivendo e ministrando no nosso país, celebraram, então, a partir de 1850, um dia especial, dedicado à Bíblia, à Palavra de Deus. Consta também que foi só no ano de 2001 que se tornou o Dia da Bíblia um dia extremamente especial para nós crentes, por causa da Lei Federal número 10.335, que tornou este dia um dia especial no calendário do nosso país. Apesar de tudo isso, nós sabemos que a Palavra de Deus, desde o início, foi desvalorizada, perseguida e desobedecida. E ao longo desta mensagem, os irmãos terão algumas ilustrações desta realidade. Como celebrar? Em tempos passados, os irmãos membros da igreja, há bom tempo, sabem que era nossa prática, um gesto neste dia, que eu pedia, ou então o pregador pedia que todos levantassem suas Bíblias, fisicamente, o livro. Naturalmente que vivemos outro tempo, não é? Hoje talvez devêssemos dizer assim, cada um levante o seu celular, para que os que não têm Bíblia, o livro, o Codex mesmo, possam também participar. Ora, o que devemos dizer é glória a Deus por isso, não é, irmãos? Todo mundo, sem muito esforço, terá a Bíblia à sua disposição. E é verdade, nós continuamos a distribuir Bíblias. Eu mesmo, no decorrer das semanas passadas, prometi algumas Bíblias e a minha prática é, de fato, cumprir todas as minhas promessas do ano, cada ano, sem deixar para o próximo. E eu tenho ainda umas promessas a cumprir, inclusive com alguns meninos de rua e guardadores de carro aqui da frente, para quem eu prometi a palavra de Deus. E eu faço algumas outras coisas para marcar a este tempo. E eu vou dar uma sugestão para os irmãos. Além de dar a Bíblia, eu coloco algum valor em dinheiro que é possível dar, porque são, naturalmente, muitas pessoas que solicitam a nossa ajuda, né? Solicitam o seu Natal. Os irmãos sabem que nós somos procurados por isso, porque vivemos numa sociedade onde há muita carência. E eu faço isso. E a minha oração é que, de fato, isto marque. Eles possam dizer assim, eu recebi a Bíblia, eu recebi também um valor dentro da Bíblia para cuidar de alguma das minhas necessidades. Como vamos celebrar este Dia da Bíblia? Eu cheguei à conclusão de que devemos celebrar assim, meditando sobre um texto muito especial das Escrituras e, naturalmente, com outros que contribuem para esta meditação, textos que nos inspiram ao cumprimento da palavra de Deus na nossa vida. É importantíssimo fazer isto, à luz do fato de que vivemos num tempo onde a Bíblia é desvalorizada, é perseguida e é frequentemente desobedecida, às vezes até por nós que somos do Senhor. Ainda somos pecadores e sabemos disto, não é, irmãos? Longe de nós aquela ideia que começou aqui no Brasil com um teólogo lá do Paraná, podia ser de qualquer outro lugar, podia ser da Bahia, do Pará, mas foi do Paraná, onde surgiu há muito tempo atrás um cidadão lá que era líder de igreja e que disse, olha, de hoje em diante eu quero pregar para vocês que o homem não peca, quem é crente não peca. É a doutrina da impecabilidade. Quando eu fui pastor em Brasília, eu tive o privilégio, sem ironia, o privilégio de ter uma família que era desta linha. E foi difícil, foi ameaçador para muitos. Para mim foi um desafio lidar com pessoas assim, que imaginam que não pecam mais. Eu fui liberto de algumas tensões na vida ministerial, porque um dos adeptos da teoria da impecabilidade dos crentes pecou terrivelmente. E o pecado dele foi notório. E, naturalmente, isso fez cessar aquela pressão, porque houve um tempo que era pressão, né? Olha, nós não pecamos. Esta conversa de dizer que ainda somos pecadores é falsidade. Imaginem
que tempo é este que nós estamos vivendo. Mas, amados, o texto a que me refiro, eu sei que os irmãos já estão curiosos sobre este texto, é um texto que não é muito visitado, porque é naquela carta pequenina no final do Novo Testamento, a carta de Judas. Não estranhem os amados que não têm muito conhecimento da Bíblia, porque a gente começa assim, né, sem conhecimento, e vai adquirindo. Não é o traidor que escreveu, o traidor não escreveu nada, ele partiu cedo, né, porque traiu Jesus e não aceitou voltar para Jesus, mas com remorso ele tirou a sua própria vida. Este é outro Judas. E eu quero ler alguns versos apenas, apesar de ser tão pequena a carta, não é? Eu leio dos versos 1 a 4 e 17 a 21. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados e amados em Deus Pai, guardados em Jesus Cristo. Misericórdia, paz e amor vos sejam multiplicados. Amados, quando eu me empenhava para vos escrever acerca da salvação que nos é comum, senti a necessidade de vos escrever, exortando-vos a lutar pela fé entregue aos santos de uma vez por todas. Porque certos homens se infiltraram entre vós sem que fossem notados. Desde há muito tempo eles estavam destinados para o juízo. São homens ímpios que mudam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Versos 17 em diante. Mas vós, amados, lembrai-vos do que foi previsto pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: nos últimos tempos haverá pessoas que zombarão, dominadas por seus desejos ímpios. Estes são os que causam divisões, vivem conforme suas tendências naturais e não têm o Espírito. Mas vós, amados, edificando-vos sobre a vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, conservai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Vamos primeiro ao contexto desta mensagem, pensando um pouco a respeito deste autor. O autor é Judas. Ele se apresenta de uma maneira muito direta. Servo de Jesus Cristo é sua primeira afirmação. Nós notamos aqui que este Judas, escritor desta carta, é humilde, porque ele era irmão, por parte de mãe, do Senhor Jesus. Eu sei que isto é estranho para as pessoas que são de um certo grupo religioso cristão, não é? Dizer que Judas era irmão de Jesus Cristo, mas é o que ele afirma, E nós devemos sempre confirmar esta verdade, já que ela é tão ofensiva para alguns de um grupo de cristãos que é muito numeroso no nosso país. Então era interessante nós irmos a Mateus capítulo 13. Esta mesma afirmação de Mateus no seu capítulo 13 e versos 54 a 55 é citada também em Marcos no capítulo 6. E o texto diz assim: Jesus, chegando à sua cidade, Nazaré, passou a ensinar o povo na sinagoga, de modo que este se maravilhava e dizia: de onde lhe vem essa sabedoria e esses poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? É suficiente para comprovar isso. Sim, este Judas era irmão por parte de mãe de Jesus, irmão de Jesus, mas ele só disse, ele não disse eu sou irmão de Jesus, ele disse eu sou servo de Jesus. Nós aprendemos no Novo Testamento que os irmãos de Jesus se ofendiam com ele. Nós vemos aqui até com a sabedoria dele, com os poderes miraculosos dele. Tantas vezes é assim na família, e Jesus diz, que ninguém é desonrado senão no meio dos seus. Há textos que nos afirmam isto. Mas, amados, ele só aceitou Jesus como Senhor após os fatos da morte e da ressurreição. Mas ele afirma também, Judas afirma também, eu sou irmão de Tiago. Este irmão, Tiago,
era o mais velho de seus irmãos. E ele foi chamado coluna da igreja em Jerusalém pelo próprio apóstolo Paulo, segundo consta em Gálatas, no capítulo 2, verso 9, que não vou ler. Mas este Judas, se apresentando assim, ele é servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, ele escreveu para os amados, para os chamados e os guardados pela fé em Jesus Cristo. E uma pergunta que pode surgir no nosso coração é: quem eram estes chamados? Há uma grande intriga teológica a respeito de quem é chamado e quem não é chamado. É por esta razão que é importantíssima a leitura de Tito, capítulo 2, versos 11 em diante, que é um texto que faz calar a boca todo teólogo que imagina que apenas alguns são chamados e não todos. Porque senão, por que teríamos esta palavra em Tito, no capítulo 2, verso 11? Estejam atentos. Porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens e ensinando-nos para que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos neste mundo de maneira sóbria, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Porque todos são chamados por Jesus para experimentarem a sua graça, nenhum homem deve ter a oportunidade de dizer: não, mas eu estou fora porque eu não fui chamado, porque todos são chamados segundo este texto. Lamentavelmente, muitos não respondem ao chamado de Deus. E estes estão, segundo as Escrituras, garantidos para a vida eterna. Outra coisa muito interessante nesta introdução é que, além de ele se apresentar, servo de Jesus, irmão de Tiago, e a quem ele escreve com estas palavras tão animadoras, animadoras para nós: olha, eu sou amado, eu fui chamado, eu sou guardado em Jesus Cristo, porque já confiei nele, como muitos aqui também têm feito isso. Mas é muito interessante nós notarmos como houve uma mudança nos propósitos de Judas ao escrever. Os irmãos devem ter notado. O próprio autor afirma que ele se preparava para escrever sobre a salvação. Eu fico imaginando assim, empolgado com a salvação, que finalmente havia recebido do Senhor Jesus, seu irmão metade, porque era só por causa da mãe Maria. Ele estava entusiasmado sobre a salvação, mas ele observou que havia uma outra necessidade. Pregadores são assim. Muitas vezes pensam pregar uma coisa, mas pregam sobre outra por perceber a necessidade. Judas já fez assim, porque o que ele precisava fazer, e era algo que o Espírito colocou nele próprio, ele precisava encorajar a fidelidade à palavra de Deus. E ele precisava encorajar aqueles crentes a lutar pela fé. De fato, esse lutar pela fé era lutar pela propagação da palavra de Deus. Isto nos cabe muito nestes dias, amados, porque esse é o segundo ponto da minha mensagem. A fé, os fundamentos da fé na palavra de Deus estavam sendo ameaçados terrivelmente. E a ameaça não era de fora, eu li para os irmãos sobre isto. A ameaça era de dentro. Eram algumas pessoas que haviam se infiltrado na igreja, parece a história do nosso tempo, Alguns infiltrados na igreja ensinavam falsidades. E Judas explica quais eram estas mensagens danosas, muito prejudiciais para o crescimento em Cristo. Eles atacavam a graça e eles negavam o único Senhor, isto é, eles negavam Jesus Cristo. Nós não temos nenhuma dúvida que isto tinha a ver com a filosofia gnóstica, a religião que era apoiada em necessidade de conhecimento especial, que os líderes do gnosticismo diziam são aqueles conhecimentos que nós damos. Alguns desses conhecimentos tinham a ver com Deus, no sentido de que eles não entendiam que Deus, como ocorreu no caso de Jesus Cristo, pudesse ou tivesse qualquer interesse no bem-estar dos homens. Se Ele é Deus, Ele não tem interesse nos homens, porque Ele é apático, Ele não se interessa por sua
criação. E o outro lado é que eles ensinavam que havia um dualismo muito sério entre a carne e o espírito, entre o homem natural e o seu espírito. As coisas espirituais não têm qualquer conexão com a vida real dos seres humanos. Então, a consequência era assim. Então, o que eu faço no meu corpo não importa absolutamente para a minha experiência espiritual. Naturalmente que a experiência espiritual ali não era com Deus, porque Deus é apático, segundo eles ensinavam. Isto era uma verdadeira destruição. Era uma verdadeira destruição. Imaginar que Deus não se envolve, ou imaginar que o que eu faço no meu corpo não atinge o meu espírito, e no bom entendimento cristão, é claro que atinge. Nós sabemos hoje, especialmente por causa da boa filosofia e a boa psicologia inspirada na palavra de Deus, que nós somos psicossomáticos. O que eu creio me influencia poderosamente e não precisamos de outra análise a respeito disso, é verdade, né? O meu corpo são, mente sã, corpo são, vida espiritual sã, se nós entendermos quem é Jesus Cristo. O fato, amados, é que as ameaças à fé cristã e as ameaças à integridade da palavra de Deus e o valor dela para o nosso comportamento continuam. Conhecimento especial não liberta o homem como queriam os gnósticos e como querem alguns intelectuais depravados do nosso tempo. Conhecimento humano não resolve, apesar de ser interessante e excitante. Os que creem que é a educação que resolve, dizem assim: o homem não precisa regeneração, o homem não precisa novo nascimento, o que ele precisa é conhecimento. Eles se esquecem de que uma grande tragédia no passado já distante ocorreu na Alemanha, quando a Alemanha era, de fato, o ápice da intelectualidade mundial. Mas, amados, a ameaça continua presente. Como o próprio Judas apresenta, ele disse: olha, nós sabemos que no passado os apóstolos já nos alertaram a respeito destas coisas, não é? Verso 17, eu li para os irmãos: lembrai-vos que foi previsto pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, que diziam: nos últimos tempos haverá pessoas que zombarão, dominadas por seus desejos ímpios. Estes causam divisões, vivem conforme suas tendências naturais. Eles não têm o Espírito. Que palavra dura! Não têm o Espírito, eles não são salvos, As ameaças continuam. Os falsos mestres, segundo boa porção desta carta, em textos que eu não li, estão aguardando o castigo anunciado, que Judas apresenta claramente. Ele diz: olha, o destino destes falsos, destes que pregam divisão e que dizem que a palavra de Deus não tem mais valor, eles passarão por tragédia como a dos incrédulos entre o povo de Deus, que não entraram na terra prometida por causa da sua rebeldia, por causa da sua falta de integridade. Ele cita também os anjos que estão separados para o julgamento final. E ele cita aquela tragédia das cidades de Sodoma e Gomorra, cidades onde imperava a terrível imoralidade e que foram destruídas. Não só isso, a partir do verso 12, o próprio Judas apresenta algumas coisas assim muito dramáticas a respeito destes, porque classifica, e são figuras. Levaria muito tempo para tratar de todos estes detalhes, mas eu quero apenas citar, Ele diz assim: estes que estão negando o Senhor Jesus e negando a graça de Jesus Cristo, eles são nuvens sem água. Os irmãos já sabem essa questão de nuvens sem água, né? Às vezes, quando eu venho da minha casa, está tudo escuro e parece que vai cair uma grande chuva, porque estava muito quente, até uma esperança, o clima vai melhorar, mas são nuvens sem água, passam e nada acontece. Ele diz assim: eles são árvores sem frutos e sem folhas. Ele diz: olha, eles são sujeiras expostas,
como aquelas que são expostas quando a água do mar, por exemplo, é violenta, então na espuma aparece a sujeira. Aliás, no rio Urubu, em áreas de cachoeira, é muito comum isso, aquela espuma suja vem chegando, porque a água é violenta e o que não presta sobe, é exatamente esta figura que ele usa. Rochas ocultas, o que ele terá em mente com rochas ocultas para os falsos profetas em todos os tempos? Rochas ocultas, eles são um perigo, mas um perigo que não é fácil ver. Provavelmente os irmãos já fizeram algum passeio turístico aqui no Rio Negro, aqui próximo, ali no quilômetro 26. Tem uma área lindíssima ali que eu descobri há mais ou menos 2 meses. E eu contratei um rapaz para me levar para aquela viagenzinha de turismo. E ele disse assim, eu disse, e qualquer pessoa pode chegar aqui? Ele disse assim, pode se quiser. Aí sabe o que ele tinha a dizer? É que nesse tempo da vazante, o Rio Negro é muito escuro, não dá para ver nada, 1 palmo abaixo já não se vê nada, porque não é transparente. E ele disse, vem sim, mas vai quebrar o motor, porque tem rocha para todo lado, e só o povo daqui, e não é propaganda falsa não, só o povo daqui que sabe onde pode andar, longe das rochas. Pois aqui Judas diz assim, olha, eles são rochas ocultas, um perigo, mas um perigo escondido. Amados, em terceiro lugar, eu quero dizer para os irmãos que a grande ameaça é grande ameaça porque tem trágicas consequências. A revelação de Deus na palavra de Deus é a verdade completa, e não importa o que dizem hoje na nossa sociedade, no mundo sem Deus, os falsos profetas, nós precisamos colocar isso na nossa mente de maneira firme, porque a nossa salvação, sim, depende da continuidade deste entendimento, porque se nós perdermos o sentido de que a palavra de Deus é autoridade, nós andaremos por caminhos tortuosos que nos levarão à perdição. Sim, senhores, a revelação de Deus é a verdade, afinal não foi isso que Jesus Cristo disse na sua chamada oração sacerdotal? João 17, a tua palavra, Senhor, é a verdade. João 17, 17. Eu quero me reportar novamente a Judas, no capítulo 1, verso 4. A fé foi dada de uma vez por todas, isto é, ela é completa. E o maravilhoso Salmo 119, do qual já temos feito algumas leituras tão inspiradoras hoje de manhã. Lá nos versos quase finais está escrito assim, Salmo 119, versos 158 em diante. Notem a preciosidade deste texto. Vi os perversos e me angustiei, porque não guardam a tua palavra. Vi os perversos, é mais uma classificação para estes. Vê, Senhor, como amo os teus preceitos. Vivifica-me conforme o teu amor. E o verso principal, a soma da tua palavra é a verdade, e cada uma das tuas justas ordenanças dura para sempre. Cada uma das tuas justas ordenanças dura para sempre. Mas os falsos profetas estão dizendo outra coisa. Voltarei a este comentário. Meus amados, a palavra nos foi dada por apóstolos e profetas. A mensagem divina foi totalmente revelada assim. E a confirmação bíblica, uma das confirmações bíblicas para isto está aqui em Efésios, no capítulo 2, versos 19 e 20. Notem, assim não sois mais estrangeiros nem imigrantes, pelo contrário sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Jesus a principal pedra de esquina. A ênfase é no fundamento de apóstolos e profetas. A menção aqui é que eles, tocados e liderados pelo Espírito Santo de Deus, inspirados, eles escreveram a palavra de Deus de forma completa, não um pedaço dela, mas toda a palavra.
eu quero também trazer para os irmãos as consequências da negação da verdade da palavra de Deus. No decorrer do meu estudo para esta mensagem, eu reli um livro muito importante, lamentavelmente só na língua inglesa, que traduzido seria, o título seria A Luta pela Bíblia, de Haroldo Lindsay. Mas também eu li um capítulo muito interessante de Augustus Nicodemos. Li também o comentário de Pedro Moura, um de nossos teólogos batistas de alto nível. Eu comentei com minha esposa que é de difícil leitura, porque a carta é tão pequena e o livro é muito grande para o que é a carta, porque ele desce aos mínimos detalhes que são naturalmente do interesse, geralmente apenas de pastores e de teólogos, durante o seu tempo de estudo nos seminários. Mas, amados, é muito interessante nós reconhecermos algumas das consequências. Eu vou citar para os irmãos 5. A primeira delas, quando nós começamos a ouvir falsos profetas, quando nós começamos, por causa de erros nossos, começamos a valorizar mais os intelectuais religiosos do que a própria palavra de Deus, a primeira dificuldade grande é a distorção da graça de Jesus. A graça começa a ser usada por estes como liberação para os pecados, para a vida ímpia, e eu quero classificar ainda ímpia e imoral. Isto não é novo, porque quando nós vamos a Romanos, no capítulo 6, aquele texto tão maravilhoso que nós usamos especialmente para tratar a respeito de batismo cristão, começa assim: que diremos então? À luz destas dificuldades, que diremos então? Permaneceremos no pecado para que a graça de Deus se destaque? De modo nenhum. Nós que morremos para o pecado, como ainda viveremos nele? Mas a graça me permite, a graça sem graça, que é apresentada tantas vezes, é liberação para uma vida ímpia e imoral. E naturalmente os resultados são o que nós sabemos. Muita gente corre para isso, né? Eu lembro uma história que é dramática. Alguém disse para mim: meu pastor Norton, o meu pastor é que é pastor mesmo. Não sei se era uma reclamação sobre mim, talvez fosse, tanto faz, né? Mas era assim: o meu pastor que é pastor mesmo, bebe cachaça conosco. Bacana, né, irmãos? Me permita. Lindo, né? E aí, o que é que ele aconselha? Que autoridade ele tem se faz isso? A resposta vocês sabem: nenhuma. É por esta razão que nas Escrituras está escrito que o pastor não pode beber vinho. Está escrito. Aliás, eu tenho usado isso para responder a alguém, quando eu estou nestas rodas de pessoas que não têm o meu comportamento e nem o seu, e lhe dizem: pastor, beba também. Não, não bebo. Por quê? Porque a palavra de Deus não permite. E aí é o fim da conversa. Não o fim da amizade, mas o fim da conversa e o fim do apelo, né, para que eu também participe do que não devo participar por ser pastor. No fim, amados, ir de encontro o que é a verdadeira graça é se entregar para o pecado. Porque se não há graça, se pregam que não há graça, é o seguinte: olha, Deus te entende, Deus sabe das tuas fraquezas, Deus sabe. E no fim ele passa a mão por cima. Com isto também vem a aceitação do modo de ver o mundo de forma tão liberal e contrária à vontade de Deus. E aí as posturas são as mais liberais e as mais danosas para o indivíduo e para a sociedade, sobre casamento, sobre divórcio, sobre aborto, sobre eutanásia, sobre práticas sexuais e muitas outras coisas. Então, é muito cuidado, precisamos ter cuidado com esta consequência terrível, né, que a graça para eles, a graça é liberdade para viver como o homem sem Deus quer. Uma segunda das 5 é a ideia que podemos classificar como universalismo. Isto é, não há nenhuma necessidade de Cristo para salvar ninguém, porque todos indistintamente serão salvos. Dizem eles: afinal, Deus não é amor? Deus não é amor?
É sim, e Deus é amor, verdadeiramente, podemos responder. Ele morreu para salvar os que creem. E quem não tem Jesus está perdido. Já existem pessoas nas nossas igrejas que, de fato, têm uma certa vergonha de afirmar isto. Mas, irmãos, isto é fundamental. João 3,16. Vou ler porque está aqui o que eu quero dizer. Porque Deus amou o mundo, tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar, a ideia, julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado. Mas note o resto. Pois ele crê no nome do Filho de Deus. E o julgamento é este: a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas em lugar da luz, porque as suas obras eram más. Verso 18, quero repetir. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê, aqui está o Evangelho, quem não crê já está. A razão é a seguinte: todo mundo indistintamente estava condenado ou está condenado. É porque Jesus veio e morreu por nós que temos a grande oportunidade de salvação. Mas o universalismo atrai muita gente, né? Não, eu sou de Jesus, a minha vida é uma desgraça, mas eu sou de Jesus, né? Deus ama todos, ama sim, mas Ele tem exigências, tem padrão para aqueles que são dele. Terceira coisa, a negação de todas as verdades centrais do Evangelho. No livro de Lindsay, que aqui fiz referência, ele trata de maneira exaustiva algumas denominações ditas evangélicas nos Estados Unidos da América do Norte que se desgraçaram completamente por entrarem neste caminho de que a Bíblia não tem autoridade. A Bíblia não é a palavra de Deus, é a palavra dos homens, então nós precisamos estar de cautela. Por exemplo, eles começaram a negar, em uma denominação desta chamada unitariana universalista, já é um bom sinal, né, de que a coisa era ruim, unitariana e universalista. Jesus, dizem eles, nos seus escritos, e a denominação praticamente acabou, não tem nenhuma influência mais, Jesus não nasceu de uma virgem. Jesus, pasmem, não é Deus. Quando morreu, não morreu por nossos pecados. A razão é porque não há pecado. Então, como é que ele morreria por nossos pecados? E não houve ressurreição. E Paulo, 1 Coríntios 15, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e continuamos nos nossos pecados. Grupos assim, não apenas este grupo que me referi, mas terminam sendo simplesmente um grupo humanista, que se tornou gradualmente incrédulo e que de fato perdeu completamente a fé. Para estes, eles dizem assim, amados, eu tirei de um livro sobre eles, a Bíblia é irrelevante. O Evangelho é um anacronismo, quer dizer, é fora de tempo, não cabe mais para o nosso tempo, porque nós agora somos sábios. E o culto a Deus é uma simples ilusão. O maior exemplo, o mais trágico exemplo é esta denominação unitariana universalista. Quarta coisa, que é um perigo, amados, é o inclusivismo inconsistente. Quando a palavra de Deus é tida como incompleta e insuficiente, o resultado é o inclusivismo absolutamente, é um tautologismo absolutamente geral. E esta postura de incluir todo mundo de qualquer jeito é um atrativo enorme, não só de hoje, não é? Multidões vão atrás de profetas que pregam este tipo de inclusivismo. Mas nota o que está escrito, o apóstolo Paulo em Atos 20 e verso 30, que diz assim, versos 29 em diante, aliás. Eu sei que depois da minha partida, o apóstolo Paulo está se despedindo dos irmãos em Éfeso, e ele escreveu, eu sei que depois da minha partida, lobos cruéis entrarão no vosso meio e não pouparão o rebanho. Vocês lembram que Judas disse que o perigo não está fora, o perigo está dentro? Eles estão ali escondidos no meio e pregando o que não devem, o que traz prejuízo.
lobos cruéis entrarão no vosso meio e não pouparão o rebanho. E que dentre vós mesmos, note o dentre vós mesmos, se levantarão homens falando coisas distorcidas, para quê? Para atrair discípulos para si, não é para Deus, é para si, fazendo nome, tendo multidões para que o aclamem como inteligentes, sábios, gente do nosso tempo. Portanto, estai atentos, lembrando-vos de que durante 3 anos, escreveu Paulo, não cessei dia e noite com lágrimas de aconselhar cada um de vós. E agora eu consagro-vos a Deus e a palavra da sua graça, àquele que é poderoso para edificar e vos dar herança entre todos os santificados. Amados, pregadores que pregam este inclusivismo inconsistente têm geralmente grande seguimento, muitos adeptos. No passado já distante, um norte-americano chamado William Temple escreveu um livro com o título Natureza, Homem e Deus. E notem o que ele afirmou. A gente fica pensando, mas ele era crente? Eu creio que não era. A gente pode dizer isso pelo que ele disse, né? Olha o que ele disse. Um ateu que é movido por amor é movido pelo Espírito de Deus. Um ateu que vive amando é salvo por sua fé no Deus cuja existência ele nega. Irmãos, para onde foi a lógica de um William Temple destes e que continua a ter seguidores em nosso dia? Isto é resultado, amados, de não crer mais na palavra de Deus. Não dar absolutamente nenhum valor para a palavra de Deus, de uma vez por todas, entregue aos santos. E quinta e última coisa, que é perigo. Não há mais necessidade de salvação. Foi exatamente o que William Temple disse, né? Para que salvação? Um ateu que ama está salvo. Há conexões diretas aqui com o universalismo de que falei há pouco. À luz destas afirmações, que tem tudo a ver com o nosso tempo, porque hoje também há muitos negando a fé. Recentemente, inclusive, alguém dos nossos, por bom tempo, dentro do nosso ambiente batista no Brasil, afirmou assim, está gravado isso para quem quiser ouvir, a Bíblia é incompleta e ineficiente. A Bíblia é incompleta e ineficiente. Seguindo a própria orientação de Judas, a nossa postura sobre isso deve ser que Deus tenha misericórdia. Porque mais coisas nós ouviremos a respeito de qualquer um que afirma esta convicção. E muito pior quando afirma que há muito tempo, no meio dos irmãos, é a minha convicção. E na verdade é. Alguns irmãos que leem livros teológicos no Brasil sabem do início. Lá no início houve um livro escrito por esta pessoa que disse a Bíblia é incompleta e insuficiente, que o título foi Quebrando Paradigmas. E quando a gente começa a quebrar paradigmas, parece que a gente não sabe mais onde parar. E alguns paradigmas em qualquer ambiente podem ser quebrados pela natureza deles, a natureza passageira deles, porque tem a ver com a vida humana apenas e nada mais. Por exemplo, no seu trabalho, talvez alguns paradigmas precisam ser quebrados, porque há um novo pensamento, uma nova maneira de agir. Depois do Covid, o mundo é diferente, então você vai mudar para continuar a se sustentar na sua profissão. Mas, amados, a palavra de Deus, o problema é que às vezes quando a gente começa a quebrar paradigmas, a gente vai aplicando a quebra de paradigmas a tudo e chega na Bíblia. E quando chega na Bíblia, chega a quebra da possibilidade de ser lógico, coerente, teológico segundo a Bíblia para abençoar os outros. É por esta razão, e eu concluo com o que Judas disse na parte final da sua palavra. Judas, ele termina dizendo assim, então, vocês precisam lutar pela palavra. É assim que ele diz, não é? Aliás, é lá no início que ele diz isso, mas já é uma
ele diz, verso 3, senti a necessidade de vos escrever, exortando-os a lutar pela fé, entregue aos santos de uma só vez. Aí você pergunta assim, mas o que é esse lutar pela fé? Lutar pela fé é se conscientizar da verdade da palavra de Deus. É conhecer a palavra de Deus e estar pronto, não é para criar contendas com quem não crê, porque, amados, quando alguém cria contendas conosco, de modo muito irritado a respeito das coisas da fé, é melhor não sustentar a contenda, só pela contenda. Porque nós teremos sim argumentos da experiência, mas da palavra de Deus que nos faz experimentar determinadas coisas, sobejas, para desmascarar e destruir os argumentos de quem não tem fé. É por isso que eles se irritam mais ainda, não é? É por isso que eles se irritam. Mas, amados, lutar pela fé é o seguinte, é anunciar a verdade, no tempo próprio, da maneira adequada, da maneira digna, por causa da misericórdia que devemos ter por aqueles que, de fato, não creem na palavra de Deus e, como consequência, não creem em Deus. Mas é também, amados, levar a sério a oportunidade e o privilégio de estudo e ajuda mútua para que Deus seja glorificado, para que nós mesmos sejamos fortalecidos no entendimento da palavra de Deus, para vivermos segundo a sua vontade. Que Deus nos abençoe, que nós tenhamos entusiasmo pela palavra de Deus, que nós nos empenhemos mais em estudar a palavra de Deus. Há um fato que tem certas explicações, mas nós precisamos rever isso, é que paulatinamente nos últimos anos, não é? Antes de Covid mesmo, pessoas vinham deixando de lado o estudo da palavra de Deus. É verdade, sim, que nós que somos disciplinados podemos estudar a palavra de Deus sozinhos, mas é maravilhoso quando nós podemos estudar com os outros, encaminhados a respeito de alguns assuntos. Vez por outra, Deus traz, por intermédio de nossos professores, nossos pastores, nossos educadores, alguma palavra que é precisamente o que estávamos necessitando para o nosso crescimento. Então, eu quero fazer um apelo. Estudemos mais a palavra de Deus. Estudemos não para pregar para os outros só, mas para o nosso próprio benefício. Façam como pastores que prestam, precisam fazer e fazem. Primeiro, aplicam a palavra de Deus a si mesmos, para que tenham autoridade para aplicar nos outros. Se não é assim, não há autoridade. E o pregador saberá muito bem disso. Nós precisamos, então, como é que nós lutamos pela fé, proclamando a fé, mas nos ajudando mutuamente para que Deus nos abençoe e nós possamos dizer com muita consciência, com muita verdade, como Jesus disse, João 17, a tua palavra é a verdade. Que Deus nos abençoe assim. Amém.